Olá, eu sou o Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um podcast Rádio PR1, o podcast da graduação. A gente hoje vai falar de um assunto que é muito importante, muito caro para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas para tratar desse assunto, que vocês vão saber daqui a pouco qual é, eu não estou sozinho não. Estou com a minha companheira Flávia. E aí, Flavinha? Oi, Kleber. Oi, vocês. Eu sou Flávia de Holanda. Estou aqui com a ex-aluna do IJOG, Ana Carolina, que veio aqui conversar com a gente sobre a graduação dela, todo esse processo que ela tem, que é muito legal. Oi, Ana Carolina, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente está recebendo hoje a Ana Carolina aqui, e é um prazer para a gente, para poder falar um pouquinho dessa trajetória dos nossos alunos. E os alunos da UERJ têm algumas particularidades, né? A UERJ é uma universidade socialmente referenciada, né? A gente sabe muito bem disso, e também uma universidade inclusiva, né? E a história da Ana traz muito isso para a gente, né? De como é que essa universidade é inclusiva. Como é que você entrou na UERJ? Como é que você escolheu a UERJ? Como é que você se colocou para poder entrar nessa Universidade do Estado do Rio de Janeiro? De onde você vem e como é que você chegou aqui? Eu venho do subúrbio do Rio, eu venho de Piedade, né? A UERJ chega na minha vida num momento muito curioso, eu acho que tanto para a gente enquanto cidadão na cidade do Rio de Janeiro, no estado também, né? A UERJ aparece para mim em 2015, né? Eu estava fazendo meu ensino médio e eu fazia FATEC, né? Como semelhante ao UERJ, né? A FATEC também é do estado, e o estado estava num momento de estar conturbado, tá passando por uma crise. E o técnico que eu fazia na FATEC era um técnico de secretaria escolar e só tinha um lugar que aceitava o nosso estágio, né? Onde a gente poderia executar essa função de maneira, assim, não só experimental, mas também construtiva, aprendendo, que era a UERJ. Então, a UERJ aparece para mim para fazer estágio de ensino médio. Então, um processo muito mais formativo para eu ter meu diploma de ensino médio do que ainda pensando numa possível faculdade. Naquela época, não pensava muito nisso, achava que isso era muito distante da minha realidade. E ao entrar na UERJ para vir fazer minha inscrição para o meu estágio, me deparei com esse prédio, isso tudo, e fui acolhida pelo IFCH. Né? E no IFCH eu aprendi a fazer todas as minhas funções como secretária, a fazer matrícula, a receber os alunos. Então, ali, a UERJ me cativou como minha primeira oportunidade de trabalho, sabe? Executar como profissional um aprendizado. E a UERJ se mostrou um lugar que eu poderia aprender e ser uma profissional de verdade. E ali começou esse sonho da universidade pública, né? Também com a motivação de todo mundo que me fortalecia no IFCH. Os outros institutos também na UERJ, né? Acabei conhecendo o prédio inteiro, batia na PR1, batia em todas as instituições, todos os institutos aqui dentro, né? Para poder entregar um documento, levar um ofício, voltar com um documento. Ia muito no CETreina também, rodava todos os andares. E aí o pessoal me acolheu de uma forma de, não, a gente quer muito que você venha para a UERJ. Faz o vestibular, tenta mais uma vez, né? Porque só tinha feito o Enem, né? Aquela coisa de que normalmente a gente, enquanto jovem periférico, às vezes só vê uma única saída. E aí eu falei, cara, acho que vale a pena tentar o vestibular da UERJ com a motivação, com o apoio de todo mundo aqui. Não tinha como não fazer a primeira prova, né? Essa minha primeira prova. E aí eu venho para fazer essa minha primeira prova da UERJ. No início eu tento para engenharia ambiental, que eu tinha o sonho de fazer engenharia ambiental, mas assim, pensava, mas não sabia qual era o caminho que eu deveria seguir, por onde percorrer. E aí também tem uma situação muito curiosa que nesse período que eu começo a me preparar, né, me encorajo de fazer o vestibular da UERJ, o meu primeiro chefe, né, o Ferreirinha, acho que uma figurinha carimbada para muitos de vocês. Um ícone. Um ícone, né? Ele fala assim, Ana, vou colocar você para fazer um pré-vestibular. Eu falei, Ferreirinha, eu não tenho nem dinheiro, minha bolsa do estágio, na época era muito pouco, assim, mal podia pagar um pré-vestibular externo. E ele me matricula no pré-vestibular social da UERJ, né? O Sinto-PERJ, que é do sindicato. E aí aquilo para mim foi um choque, assim, um choque importante, assim, legal, né? Foi bom, foi importante. Porque eu falei, cara, eles realmente querem que eu venha estudar aqui, eles realmente fazem questão de que eu tenha uma oportunidade de chegar à graduação, chegar ao ensino público com qualidade. E aí eu começo a fazer o pré-vestibular social da UERJ e me preparo para a primeira prova, vou correndo atrás desse sonho, né? Que aí se torna, de fato, um sonho, todo mundo me motivando. E aí, na primeira prova, eu tomo bomba, não dá muito certo, mas o pré-vestibular me acolheu muito bem, todo
todo mundo que fez parte dessa trajetória, assim, né? Desde os funcionários que eu falava assim, vai fazer a prova, vou fazer a prova. Todo mundo dando maior força. E aí eu falo, não, tudo bem, vou tentar no próximo ciclo. E eu volto para a UERJ no ano seguinte para fazer novamente o vestibular. E aí eu escolho a geografia, acho que foi... Eu falo que foi uma das escolhas mais acertadas que eu fiz na minha vida. E aí eu faço vestibular para geografia e passo para geografia. Caramba, essa trajetória que você trouxe para a gente, ela coloca 2 programas que a UERJ tem de inclusão, que é anterior à universidade e que mora aqui conosco, né? Está aqui dentro da UERJ também, que é o pré-vestibular do Sintoperj e o PEBIT, né? Do CETREINA, que trabalha com esses adolescentes da FIA, da FATEC também. Isso. Né? Você estava em qual FATEC? Eu era da FATEC da Marise Barros, ali do Instituto de Educação. Fiz Instituto de Educação. Então você já era meio tijucana. Um Né? pouquinho. Tijucana, Maracanã já estava ali. Já não era mais, Habituada. não é só suburbana, já tinha colocado um pé para fora do mundo, né? Já. Daquele mundinho menor. Você falou que você estudou, né, também no pré-vestibular, mas que as pessoas te incentivavam, te estimulavam. E essa é uma curiosidade que aqui tem, né, quando a gente fala desses adolescentes que vêm para cá, porque um dos trabalhos que os coordenadores do PEBIT têm, e eu fui coordenador, ainda sou, durante muito tempo, e tenho alunos com a mesma história que você, né, que depois vieram para a UERJ, que a gente, assim como o Ferreirinha fez, a gente também aqui incentivou muito, né, para que eles viessem e estudassem, né, e soubessem como fazer as suas escolhas. Né? Eu acredito que, estando aqui, o jovem começa a ver um mundo diferente. O que realmente te tocou para que você pensasse em fazer faculdade? Antes você pensava muito em fazer o UERJ ou não? Não pensava muito em vestibular. Eu queria ser militar, porque a gente cresce, né? A gente, como jovem suburbano, periférico, a gente cresce naquela lógica de que vai terminar a escola, vai fazer ou um concurso público para você ter uma seguridade, né? Ter um... Como que se fala, gente? Até esqueci a palavra, mas enfim. Estabilidade. Uma estabilidade, exatamente, obrigada. Ter uma estabilidade, aí você começar, acho que, sonhar após essa estabilidade. Então, na minha cabeça, era bem dessa lógica. Até ir para o movimento escoteiro, fui escoteira durante a minha adolescência, e ali exercitava um pouco desses diálogos. O que você quer para o futuro? Como é que você se imagina daqui a 5 anos, 10 anos? E aí isso começou a me gerar uma curiosidade. Aquele sonho de ser militar foi diminuindo, e aí eu fui me percebendo no mundo, fazendo várias atividades, trilha, aí viaja, vai pro mato, essas coisas, assim. Inclusive, tenho vários irmãos escoteiros aqui na UERJ também, que a gente, do mesmo grupo, aqui no Rio de Janeiro, a galera também é bem uergiana. E ali eu comecei a entender que, opa, acho que eu gosto do meio ambiente, acho que eu gosto de lidar com essas questões, acho que eu gosto também de pensar a sociedade, mas qual caminho eu vou percorrer? Entendendo que, na teoria, eu só poderia terminar o ensino médio e pensar, sei lá, um concurso, ter uma estabilidade e depois sonhar com algo maior, né? E aí eu fui entendendo que, cara, eu acho que dá. E aí no movimento escoteiro, né, todo mundo naquela fase de vestibular também, iniciando, eu ainda não estava com esse ímpeto, né, assim, não estava com essa vontade, que foi a transição que eu vim para cá para fazer o estágio. Aí quando eu vim para a UERJ, assim, tudo mudou. A UERJ me abraçou, a UERJ me escolheu antes mesmo de eu ter decidido o curso que eu queria. Tanto é que eu tento primeiro engenharia ambiental e depois eu volto para geografia, porque eu sempre gostei de geografia. Sempre fui uma aluna bem nerd em geografia, mas também era só matemática, eu corri um pouco, mas geografia sempre mandava muito bem. E aí eu falo, cara, eu tô num lugar que me acolhe, tô num lugar que me respeitam, tô num lugar que se importam comigo enquanto indivíduo. Eu acho que ali é o lugar certo para eu poder pensar e sonhar minha faculdade e novamente fazer o vestibular, né? Porque eu não tinha passado na engenharia naquele primeiro ciclo que eu tinha tentado, mas eu volto assim com muita certeza. Eu lembro até que eu fiz a prova, botei para fazer aqui, morando em Piedade, botei a prova para fazer aqui sim, eu falei, não, calma aí, né? Lugar que tanto me dá força, tanto me dá apoio, estímulo, eu vou fazer a prova lá na Tijuca, por ali. E aí me colocaram para fazer a prova aqui no Maracanã, na UERJ, e eu fiz a prova no 9º andar, exatamente o lugar onde eu tinha feito, assim, um ano e meio de estágio. Então, imagina, né? Eu tava, assim, sentada na janela, eu olhava, assim, para fora e lembrava não só da minha trajetória, mas do tanto de gente que se importava com o meu futuro, com o que eu poderia ser dali para frente, que sonhava isso junto comigo, junto da minha família, assim.
Foi esse momento, assim, de estar dentro da UERJ, de reconhecer a UERJ como espaço que estava me acolhendo, que estava me respeitando enquanto indivíduo e que queria que eu também fizesse parte disso. Sim, isso te dá muita energia, né, na hora, muito importante. Cara, a história que cada UERJiano tem é muito bonita, assim, ela com os olhos marejados aqui, mas é inevitável quando a gente para pensar na nossa relação com a UERJ. Aí você fez geografia. Fiz geografia. No Instituto de Geografia daqui. E você se especializou em quê aqui dentro? Então, quando eu venho para geografia, né, primeiro já venho pensando um pouquinho sobre questões socioambientais. No movimento escoteiro, a gente tinha a oportunidade de ter essas experiências de maneira assim mais aberta, né, enquanto jovens no movimento escoteiro. E aí, ao passar no vestibular, eu penso, eu quero seguir, acho que para o lado socioambiental. Eu gosto muito de natureza, gosto muito de meio ambiente, mas eu também quero entender como a gente, enquanto sociedade, lida com isso, né? E aí eu até tentei inicialmente seguir para a área de geografia física, mas a parte socioambiental me pegou. Eu ainda faço parte como pesquisadora ali do grupo do GEGAT, né, que é um grupo de geomorfologia. Então, assim, sim, eu olho para o ambiente, eu olho para a natureza, eu olho para a construção de relevo, mas eu não deixo de olhar também para a interação humana, para o lugar que a gente está junto disso, como a gente interage, né? E aí a professora Simone Lisboa, que me acolheu no grupo, enfim, maravilhosa. E aí eu venho para a engenharia, eu volto para a engenharia, né? Que aí vem a minha construção enquanto profissional. E aí eu volto para a engenharia ambiental no mestrado, né? Estou fazendo mestrado na engenharia ambiental aqui na UERJ, também, com muito orgulho, no PEAMB, lá no quinto andar. Legal. Né? Sob a supervisão da coordenadora Lena Neto. E também minha orientadora. E aí eu venho para pesquisar saúde ambiental e trabalho. Então, é a relação da gente com o meio, de fato, de uma maneira mais diretiva, né? Você falou um pouquinho dos seus sonhos de ser relevante, né? Isso fica muito claro na forma com que você se coloca. Quando você pensou em engenharia ambiental, obviamente, com tudo que a gente tem visto e pensado com relação aos ataques ao meio ambiente, você falou para a gente aqui que você acabou descobrindo isso também na geografia, né? Fala para a gente qual é a diferença, de fato, entre uma carreira de geografia como uma geógrafa de superfície, como é que você falou? Socioambiental. E porque tem dois tipos diferentes, é isso? De caminhos? Sim, tem a geografia física e tem a geografia humana, né? Eu acho que Ana Carolina, eu leio a geografia como um todo. Eu acho que não tem como a gente olhar o espaço que a gente está inserido sem pensar a sociedade que está dentro dele e como a gente entende, vivencia e reage a isso tudo também com as interações ambientais, assim. Dentro da geografia UERJ, eu fui aprendendo que não tem essa de geografia física somente e geografia humana, essa coisa separada. Porque a todo tempo a gente está interagindo junto. Quando a gente pensa o solo, a gente está pensando o solo para a gente pensar a agricultura. No final, a gente está comendo o que está sendo plantado ali nesse processo de agricultura. Então, assim, é interação homem-natureza a todo tempo, né? Mas tem, sim, essa diferença. Ainda é uma coisa que é do próprio olhar geográfico também, né? De algumas carreiras, de uma galera que segue um pouco esse olhar dessa carreira. Mas a geografia física tem uma perspectiva de pensar climatologia, de pensar solo, de pensar relevo, através de relevo, geomorfologia, solo, pedologia, clima e temperatura, climatologia, tem também a geomorfologia costeira, que são os relevos em relação à costa, como é que tem a questão de ondulação do mar, duna. Então, essa é um pouco da perspectiva, estou sendo assim bem simplória, tem muito mais. E para a geografia humana, né, a gente também vai pesquisando, né, as interações da gente enquanto sociedade. Então, geografia urbana, a urbana do Brasil, qual foi a perspectiva de construção urbana do nosso país, da nossa cidade, né? Geografia do Rio de Janeiro, então, interagir, como a gente cresceu enquanto sociedade, enquanto cidade, mas também quais foram os atravessamentos que a sociedade naquele momento teve. Então, a geografia humana olha um pouco mais para essa perspectiva, e a geografia física na sua estrutura de relevo, enfim, um pouco mais por um outro olhar. É um leque muito amplo, É um né? leque muito que a amplo. geografia A gente acha que não, né? A gente acha Pois que é. não, mas é um leque bem É a amplo. magia da graduação, né? Que você, às vezes, perfeito. entra achando que vai ter quase nada daquilo, quando vai ver,
é um mundo, É um mundo, né? cara. Que aí você pode escolher e ser feliz naquilo que seu coração e a cabecinha também mandar. Você estava falando sobre a sua história anteriormente, aí estava pensando aqui, que mensagem você gostaria de dar para um jovem que pode estar passando por uma situação que você passou? Você olhar para esse jovem e falar, às vezes até uma pessoa mais velha, né? O acesso à universidade como um todo para as pessoas. O que você diria? Eu diria com muita certeza, não desista. Se apegue às pessoas que reconhecem o seu sonho, a sua vontade, porque isso não pode ser deslegitimado, isso precisa ser legítimo. Então, se fortaleça com os seus, sejam amigos, né? Eu até ouvi recentemente uma frase assim, a família não é só família de sangue, mas a família que você escolhe, às vezes vai ter um colega que vai te dar total apoio para você fazer a prova, vai até te ajudar a pagar a prova, porque sim, tem essas questões que às vezes acontecem, a pessoa não tem condições, inclusive a UERJ também tem um processo de isenção que é super importante, acho que de tentar ser acessado. E de não desistir. E aí, falando assim, muito enquanto UERJiana e enquanto cria da universidade pública, assim, venha para a universidade pública, você pertence a esse espaço é seu, você só vai estar no seu processo de conquistar, mas vem. Assim, vambora, vamos juntos, não desista, porque esse espaço foi feito pra gente construir uma sociedade melhor mesmo, e é a partir de cada um que vai entrando, construindo a sua narrativa, construindo a sua realidade dentro da universidade, e claro, levando pra fora, né, porque temos a perspectiva da extensão, mas quando eu vou para fora enquanto geógrafa, eu sou UERJiana ainda, então eu levo muito do que eu aprendi aqui dentro para a minha vida profissional. Então, assim, vem para a UERJ, se for o caso, mas tente outros vestibulares também, que também é importante, e não desista, não desista, não desista. Você contou uma história de uma jovenzinha que entrou aqui no estágio de ensino médio. Menor de idade. Com certeza, né? Veio do subúrbio do Rio de Janeiro, Piedade, né? Vinha de trem? Não, vinha de ônibus, vinha de 383. Gente, Realengo, Praça da República. Volta ao mundo, hein, meu Deus. É a volta ao mundo, para quem não conhece, no Rio de Janeiro, isso é volta ao mundo. E aí veio para a UERJ, fez geografia em quanto tempo? Eu fiz em 5 anos. 5 anos. Bom. 5 anos é bom. Tem gente que fica 10 anos estudando. Você foi bem, foi bem. E aí, a Flavinha perguntou agora como é que isso foi para você, mas você falou de uma coisa que eu queria voltar um pouquinho, só para entender. Você falou assim, no conselho, quando a Flávia te pediu, você falou assim, que isso aqui é pra gente. O pra gente aí, quem é essa gente? Essa gente é racializada, ela é territorializada. Eu tô falando da população preta, da população pobre, da população periférica, tanto da nossa cidade do Rio de Janeiro, quanto do nosso estado do Rio de Janeiro, pensando que a universidade pública, né, e aí, no caso, falando aqui da UERJ, do que me cabe mais especificamente, ela tá em todo o estado. Então, assim, acessem, venham, não desistam, porque tem vaga, tem oportunidade. E, assim, acho que a UERJ quer muito que tenham mais pessoas plurais, diversas aqui, ocupando esses espaços para pensar ciência, para pensar saúde, para pensar cultura, para pensar diversas cadeiras. E isso é importante para a gente se ver, para a gente se reconhecer. Você falou agora aí sobre essa gente que é... Você, por acaso, entrou por reserva de vagas na universidade? Entrei por reserva de vagas. Como é que foi essa coisa de entrar e permanecer sendo de Piedade? Olha... Tendo que pegar ônibus. É caro, ônibus não é barato. Ônibus é caro e não teria como fazer o vestibular sem ter esse acesso às oportunidades das ações afirmativas, né, das cotas. Não teria como, assim, se fosse pro caso de eu ir para uma outra universidade, ficaria totalmente inviável, não teria condição. Então, a minha escolha para a UERJ é nesse lugar do acolhimento, nesse lugar também de saber como o processo acontecia, acho que a clareza também é importante. Eu tive muitas pessoas me ajudando nesse processo, me lembrando, vai ver documento, vai ver isso, aquilo, outro. E, assim, isso para mim foi uma garantia de que eu poderia concluir a minha graduação, que eu poderia sair da universidade pública com um diploma, assim. As ações afirmativas fizeram total diferença. Inclusive, até o final, assim, a ponto de eu poder sair da universidade com segurança e, inclusive, sonhar com o mestrado, aplicar para o mestrado, sabe? Então, assim, isso de ter as ações afirmativas fez total diferença na minha vida, não teria como sem.
Não teria como. A sua formativa, você está dizendo Das cotas. das cotas e da forma também de permanência, é isso? Sim, acesso e permanência, né? Permanência. Porque não é somente acessar, mas é permanecer, ter a graduação, você conseguir garantir que você vai conseguir concluir o seu curso sem temer mais, né? Sem ter medo de, será que eu vou conseguir pagar a mensalidade? Não. Saber que eu vou poder acessar a universidade, estudar com tranquilidade e poder sonhar com a minha vida profissional. Mas se manter na universidade é uma coisa cara, né? É. Tem xerox, tem comida, tem passagem. Você fazia como na tua permanência aqui? Assim, foi fundamental ter, por exemplo, o Vale Transporte Estudantil. Então, assim, eu utilizava muito o ônibus, então o Vale Transporte me ajudava muito, porque eu usava uma ida para o estágio, aí do estágio eu vinha para a UERJ, da UERJ ia para casa, então, quase de 3 a 4 transportes por dia. Então, isso fez total diferença, né? Fazia estágio, meu primeiro estágio foi no centro do Rio, foi no IBGE. Então, fazia esse diálogo, né? Centro, vinha para cá e depois voltava para casa. Também ter o acesso ao bandejão, né, com valor diferenciado, usar a bolsa para poder custear o bandejão, pagar material, enfim, até na época não tinha ainda o auxílio material que hoje tem. Então, assim, é uma vitória, é uma gigantesca conquista para a universidade e para os estudantes também, assim, ter isso garantido, né? E aí eu usava o valor da bolsa para essas coisas, né? Juntava um pouquinho para o campo, porque geografia tem muita ida a campo. Sim. Então, separar um pouquinho do Geropa, vai ter campo mês que vem, então já tirar um pouquinho ali para poder ir para o campo com mais conforto também, fez total diferença, mas assim, as bolsas sem condição, assim, e observar que as bolsas não se permaneceram com o mesmo valor, como ficou um tempo atrás, né? Teve atualização do valor da bolsa em relação ao salário mínimo, aos nossos acessos, ao custo de vida na cidade também. Isso fez total diferença, assim, não estava mais tão defasado, assim, sabe? Poxa, gente, isso é garantia de acesso e de acesso, permanência e conclusão da universidade. E, Carol, qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória, assim, e que te motivou a seguir em frente até a formatura? Olha, gente, teve um momento, foi em 2021, um ano, assim, ainda assim durante a pandemia, né? Então, um ano após o início da pandemia, a UERJ recebeu pela primeira vez o programa de residência pedagógica, que é ofertado pela CAPES também, eu acho que tem uma outra também, mas esse era da CAPES. Era o primeiro ciclo da UERJ dentro desse programa. E aí, quando abriu a oportunidade, era com bolsa e tudo mais. A gente estava numa outra época de governo a nível federal também, acho que todo mundo lembra. E aí, essa bolsa era de R$400 na época, essa bolsa foi cortada. E aí, eu quero trazer assim, o ponto que eu estou falando de uma bolsa federal de R$400. Uma bolsa federal de R$400, que fazia muita diferença para mim, para os outros residentes, quem estava na época vai lembrar, né? E ali, gente, é o que eu sempre gosto de falar e reforçar. Acho que se a gente, normalmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, a gente pensava assim, bolsa de faculdade vai cair, vai cortar, vai atrasar. Tinha um pouco esse histórico anteriormente. Mas a bolsa da UERJ nunca faltou. Mas a bolsa federal, que em outros espaços isso é um pouco mais vangloriado, olha, ela faltou. E faltou num momento, não faltou somente para mim. Faltou para mim, como aluna de residência pedagógica, mas faltou para mais 5 mil bolsistas no Brasil inteiro. E era R$400. Caramba. Ali eu agradeci muito por estar dentro do espaço da UERJ, por saber que minimamente eu teria a minha bolsa ainda garantida. Então, era uma bolsa que se soma, né? Então, assim, gente, para a juventude trabalhadora isso faz total diferença. E ali eu lembro que eu coloquei meu currículo em loja, porque, assim, era um dinheiro que ia fazer muita diferença, né? Na minha vida, na vida da minha família. E aí eu fui trabalhar em loja. E aí a minha carreira deu assim, as coisas mudaram um pouco de rumo. Mas não foi ruim, foi muito bom, de alguma forma. Digo assim, a mudança de rumo, né? O problema do atraso da bolsa lá, federal, sim, é um problema, a gente não pode esquecer. Mas eu fui trabalhar em loja como vendedora. E aí entrou uma pessoa que me viu lá trabalhando, comecei o atendimento e tal.
E aí a pessoa tava de bota, eu falei, eu uso essa bota quando eu tô em campo, na faculdade. Aí a pessoa perguntou, ué, mas você faz faculdade? Você tá trabalhando em loja? Eu falei, porque eu sou bolsista de pesquisa. A minha bolsa de pesquisa, da onde eu fazia parte, da onde eu faço parte na época, né? Atrasou. Então eu preciso ter outros meios de ter minha renda. E a pessoa falou assim, não, tudo bem. E você faz o quê? Eu falei, eu faço geografia na UERJ. O quê? Você faz geografia? Eu falei, sim, faço geografia na UERJ. E a pessoa pegou meu currículo, pediu meu currículo daqui. E daí em diante eu fui ser contratada depois como estagiária numa empresa na área ambiental. Porque a pessoa levou o meu currículo na época que eu estava atendendo ela na loja. Então, assim, ter ido para a loja foi um espaço assim, imagina, né? A gente, quando acessa a universidade pública, acho que a galera periférica vai entender isso. Assim, é um grande passo, tá na metade, tá quase concluindo, é maravilhoso, mas também ter uma garantia financeira para depois é fundamental também, né? Se colocar no mercado de trabalho. E quando eu vou para a loja, todo mundo, meu Deus, mas você fazendo faculdade? Eu falei, gente, é um dinheiro que tá atrasado, que tá fazendo a diferença na minha vida. Não tenho o que fazer, eu preciso buscar meios legítimos e corretos, né, de seguir ganhando, né? E aí foi essa transição, né? Fui vendedora na loja e depois eu fui como estagiária para uma outra empresa dessa pessoa. E depois a empresa da loja me chama para virar analista, porque sabia do meu currículo, sabia da minha trajetória e eu viro analista de sustentabilidade dessa empresa. Então eu saio, faço uma triangulação, né? Mas sem a UERJ isso não seria possível. O meu currículo não seria possível. A minha projeção profissional não seria possível. Claro, corri bastante, estudei muito, comi muito livro, perturbei muito professor, muitos professores, mas assim, a minha formação toda não seria o que é se não fosse pela UERJ, sabe? Isso foi fundamental. E você entrou aqui pelo Sintupeg, que é o pré-veste daqui, o pré-veste social. Sim. E o que acontece é que muita gente que ocupa o espaço da educação popular como aluno, muitas vezes é voltar como professor. Isso aconteceu contigo? Sim, eu sou professora de atualidades no pré-vestibular social do Sintupeg, com muito orgulho, porque não tem como a gente utilizar daquele espaço, né, aprender com aquele espaço enquanto um sindicato, entender sua estrutura, suas razões legítimas e não voltar para dar aula depois. Isso faz total diferença. E aí eu voltei como professora do Sintupeg, né? Comecei como estagiária ali, como estagiária voluntária na parte de atendimento para as ações afirmativas da UERJ, inclusive. Ajudava os alunos a ver a documentação de cotas, porque é isso. Se eu aprendi, eu acho que tem que replicar, tem que passar para frente. E aí depois assumir como professora de atualidades. Isso que você falou agora, né, de meio que devolver, né, aquilo que você recebeu. E a universidade, obviamente, tem vários canais para isso, acontece comigo também. Como eu disse, quando eu instruo, quando eu coordeno um estagiário, muitas vezes uma menina negra, um rapaz preto, né, e é o natural, né, os brancos são raros. A gente acaba tentando colocar no coração deles essa dimensão de que é para gente, de que é possível. Eu achei curioso você falar da pergunta que fizeram para você na loja, né? Você faz faculdade? Sim. E está trabalhando numa loja? Sim. Né? Porque é aquela coisa do trabalhar numa loja, nesse caso, não é para gente que está fazendo faculdade. Né? Porque geralmente quem faz faculdade é uma pessoa abastada que não precisaria estar trabalhando numa loja. Né? E aí você disse que isso acabou impulsionando você para o depois da universidade. Você Sim. conseguiu arrumar um emprego assim, é isso? Sim, arrumei um emprego. Nessa sequência, né? A pessoa levou o meu currículo, e aí demorou uns meses e tal, mas voltou com uma proposta para eu virar estagiária. Eu virei estagiária na empresa que essa pessoa trabalhava e foi um estágio fantástico, assim, aprendi muito, muito, muito. Era uma equipe liderada por mulheres e, inclusive, essa pessoa que levou meu currículo era gestora de engenharia nessa empresa. E aí, depois desse ciclo, o pessoal da loja sabia, né, do meu sonho de trabalhar com questões socioambientais, né, sempre com esse olhar de sociedade e natureza. E o pessoal da loja lembrou, e quando eu digo o pessoal da loja, eu digo a gerente da loja, teve um processo seletivo interno, que ela falou, poxa, vai abrir uma vaga para essa área, acho que vale a pena comunicar com a menina que trabalhava na loja, que no caso era eu. Então, entraram em contato comigo, e aí eu volto para essa loja, não como estagiária, não para a loja em si, mas para a empresa, né, para a marca, não como estagiária, mas como analista de sustentabilidade. Então, eu saio da loja para o escritório.
né? E é isso, assim, isso concluindo a faculdade, tá? Eu falando, gente, eu tive que atrasar um pouco, exatamente por isso que levou 5 anos, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer dinheiro para poder chegar junto dentro de casa com os meus pais, assim, não tinha outra forma. E aí eu lembro que lá na empresa, né, que eu trabalhava, eu tô em outra empresa agora, e aí nessa empresa que eu trabalhava, eu falei, não, mas a gente tá super feliz que você deu essa guinada, né? Saiu do espaço de trabalhar numa loja, no chão de loja, como vendedora, para vir trabalhar com a gente no escritório, termina a sua graduação, que a gente quer você aqui com a gente te quer assim. E aí eu contava nessas experiências e tudo mais dentro da geografia, né? Nessa conclusãozinha ali. Foi uma oportunidade muito única, assim, muito especial na minha vida. A Carol, ela não trabalha só em escritório, ela trabalha em campo. Quando eu entrei em comunicação com ela, sabe onde ela estava? Fernando de Noronha trabalho. Eu até achei que era a romance, mas era trabalho chato, né? Poxa vida. E a pessoa que é da geografia, que também geologia, outros cursos certamente, se utilizam do trabalho de campo. E toda pessoa de geografia, geologia, com conversa, sempre tem uma história de alguma situação boa ou ruim que aconteceu. Compartilha alguma engraçadinha com a gente. Uma coisa inusitada, aquilo que você falou assim, só podia acontecer aqui comigo trabalhando no campo. Olha, vou contar uma para vocês do último campo de planejamento ambiental. Eu estava no final da graduação já, inclusive, assim, era meu último campo. A gente foi fazer um campo pela UERJ, né, de planejamento ambiental e aquela coisa assim, pedir folga na empresa. Falei, olha, gente, eu preciso concluir, né, tudo bem e tal. O pessoal, não, vai tranquila. E a gente foi visitar a unidade da UERJ, que acho que fica em Resende, se eu não me engano. A FAT. FAT é Resende. É Resende. Aí, lá perto, tem uma unidade de conservação que tem meio que um bioma específico. Posso até utilizando um termo errado agora. Me desculpem aí os biólogos e geógrafos mais específicos. Mas a gente foi visitar esse espaço, assim, esse bioma diferentão ali no meio de Resende, que é o Chaco. E assim, gente, é um campo. Imagina, um campo verde, bonitinho. Como é que é, meu Deus? Capim e tudo mais. E do nada tem uma floresta alagada dentro desse lugar. Então vai descendo. Você vê um campo e do nada vem a floresta. E assim, água na altura do joelho. Ninguém estava esperando, ninguém estava preparado. Um frio ali. Ali foi bem assim, tipo, meu Deus, eu vivo a geografia. O que eu tô fazendo nessa água? O que eu tô fazendo nessa água? Não, foi um frio. Mas assim, foi diferente por quê? Porque é um bioma super específico e raro de encontrar no Brasil. E ele foi encontrado, assim, há poucos anos por uma pesquisadora que, se eu não me engano, também fazia o UERJ. Então, assim, não era uma região, né, um recorte ambiental conhecido. Talvez agora, acho que com esses anos que passaram, deve estar sendo um pouco mais pesquisado, explorado, até mesmo pela galera de pesquisa, né, olhando com mais cuidado para ali também. Inclusive, tem a atuação do INEA ali. Mas, gente, ali pra mim foi assim, gente, eu tô andando num campo verdejante, do nada, uma floresta alagada, e a gente, todo mundo passando ali, bonitinho, fazendo essa trilha. Aquilo ali pra mim foi bem desafiador, foi bem diferentão, não estava esperando, tava frio, mas no final valeu a pena que a gente, né, como todo campo, a gente tem um lugar que a gente se hospeda, e no final foi bem top, mas foi bem diferentão, assim. E essa ida agora a campo, né, e contando também da minha atuação já como profissional de geografia, como analista ambiental que eu sou, né, de lidar com questões socioambientais em diversos lugares do Brasil, como foi o caso agora recentemente, estou voltando de Fernando de Noronha, né, que a gente foi fazer uma ação do Programa Socioambiental que acontece na ilha. Então, é um momento de escuta ativa e de construção de projeto, de acolhimento para as iniciativas locais, de escuta, de construção, de abraço, de afeto, né? Porque eu acho que também é isso, assim, a gente quando está em campo, a gente não somente aprende, mas também a gente leva um pouquinho, a gente faz uma troca ali. E aí, assim, foi isso, né? Um campo em Fernando de Noronha é bem inusitado. Poxa. Participei de todos os projetos, inclusive do projeto de aula de surf, que é o Alma Solar. E aí, sim, caí na água, voltei cheia de areia, voltei com areia até. Se para, tem areia na minha bota. Mas, assim, foi bem diferentão também, né? Quando que eu, menina, ex-vendedora de loja, ia imaginar que ia fazer campo em Fernando de Noronha, gente. Assim, uma oportunidade fantástica, assim, única. Quando, né? Quando. É isso aí, quando. Uma coisa que a gente está partindo para o final, né?
Mas eu queria só posicionar um finalzinho para que você trouxesse para a gente essa informação. A gente tem muitos alunos, né? E a Flávia sabe disso, a gente está tentando fazer agora uma rede de informação, porque muitas pessoas não conhecem a UERJ, como você acabou relatando aqui, né? Você veio parar aqui porque era um estágio, aí que você foi descobrindo o que era esse ambiente. E é óbvio, a tua história fala da história de uma porção de gente, até da minha, provavelmente um pouco também da Flávia, de pessoas que descobriram na universidade novas possibilidades. Mas também não é uma coisa muito incomum você encontrar aquele relato, sobretudo para pessoas negras, quando a gente conversa sobre as pessoas que entraram por reserva de vaga, de que ela foi a primeira da família dela a entrar na universidade. Como é que foi para você e para sua família ter alguém que saiu de Piedade e chegou aqui? Como é que a sua família sente isso? Como é que isso toca você? Como é que você anda agora? Fala, voltei de Fernando de Noronha. A mãe, ela fala, o quê? Fernando o quê? Como é que é isso? Como é que foi essa vida? Pode marejar o olho que não tem problema, não. A gente tá foi uma vitória, porque a minha família é uma família que acredita muito na educação, sempre acreditou muito na educação como uma ferramenta para transformar a sociedade, para a gente se transformar enquanto indivíduo. E aí eu lembro que, como eu tinha comentado, eu passei no primeiro ciclo de vestibular que eu tinha feito, né, para valer, ganhei uma bolsa de 100% do ProUni para pedagogia e fui cursar, mas aí voltei para o pré, então fazer pedagogia e fazer o pré para tentar para geografia. E aí quando eu passo para geografia, assim, acho que minha família se reconhece muito nessa luta também, né? Se enxerga nessa luta, foi uma vitória coletiva. Eles ficaram extremamente felizes e, assim, viram que eu realmente estava feliz, que era o que eu queria começar a trilhar. Não seriam desafios, não seriam coisas fáceis que viriam pela frente, mas com certeza ia ser transformador, ia mudar a minha realidade, ia ser o diálogo também que eu poderia levar para os meus primos, para os meus parentes. Então, assim, de que dá para a gente conseguir estar dentro da universidade pública, dá para a gente sonhar com novas carreiras, com novas possibilidades, né? Porque, imagina, normalmente a gente pensa assim, vou tentar um direito, tentar uma... De fato, eu pensava em engenharia anteriormente, mas eu vi que inicialmente não dava como engenheiro ambiental de formação, assim, não passei. Mas a geografia me trouxe muitas possibilidades, assim. Eu amo ser geógrafa. E aí, como é que você fala pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, que vê sua prima ser pedagoga, a outra fazer direito, né? Até ser assistente social, você fala geografia. A pessoa logo pensa assim, poxa, vai trabalhar dando aula, sim. Dar aula, sim, mas também pensar 1 milhão de possibilidades, trabalhar com impacto social, com responsabilidade social, trabalhar com análises ambientais também é possível. Então, assim, foi meio que, olha, gente, é um mundo possível que eu vou lutar para conquistar, vou lutar para chegar nesse lugar, mas também vai ser uma abertura de portas não só para mim, mas para outras jovens, para outros jovens também que sonham com carreiras diferentes, mas que é possível, assim, tem lugar, tem espaço. A gente tem que estar junto nessa luta e nesse corre aí, um apoiando e fortalecendo o outro. E para eles, assim, para minha família, foi um momento, assim, foi um presente, assim. Acho que foi um respirar de, opa, deu tudo certo. Carol, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua trajetória conosco. Mas, infelizmente, chegou a hora. Mas aí, lá fora, a gente toma um cafezinho, conversa. Conversa mais, né? É verdade. A gente já chegou aqui, batendo altos papos. É verdade. Faltou a sonoplastia da galera do CTE fazendo... Acabou. Muito obrigada, Carol. E aí, Kleber? A gente fica triste, mas o nosso tempo, infelizmente, ele não dura mesmo para sempre. A gente recebeu aqui a Ana Carolina. Ana Carolina foi ex-estagiária da FAETEC no projeto PIBIT, foi também oriunda do pré-vestibular do Sintoperj, fez graduação aqui e agora está fazendo pós-graduação aqui, né? É um exemplo de oportunidade, de força, né? E que você consiga seguir nesse teu caminho aí, sendo esse sucesso que a gente já vê até aqui. E para você que ficou ouvindo a gente hoje, obrigado e até a próxima. Muito obrigada, gente. Não se esqueçam de nos acompanhar no YouTube, Pró-Reitoria de Graduação, e também nos seguir, PR1 UERJ, e também CTE.UERJ, porque é em parceria todo mundo da UERJ, né? Nos acompanhe e tem material lá, então só vem com a gente. Obrigada. E propague. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Valeu, né?